Ansiedade, né? O estudo fala assim, minha ansiedade, aprendendo com Jesus. Então, assim, nós vamos estudar, tem vários textos hoje. Então, assim, se você não tá com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Bom dia, Néia. Pegar a sua Bíblia, deixar pertinho de você, porque nós vamos passear nela hoje. Porque, assim, os textos vão estar confirmando muito daquilo que a gente vai estar estudando. Então, assim, é bom a gente ler, que a gente vai até gravar isso na nossa mente. Muitas vezes, quando a gente vai falar com alguém sobre ansiedade, esse texto vai te dar vamos dizer assim, vai te dar uma ajuda. Você vai lembrar desse texto e ele vai te dar uma ajuda. Nós estamos na lição número 5 e ela fala assim, minha ansiedade aprendendo com Jesus, né? E nós vemos que é através do pecado que nós nos tornamos seres humanos ansiosos. Se formos pensar, porque não estávamos lá, né? Mas se formos pensar na era de Eva e Adão, da criação do mundo e tudo, devia ser um negócio sereno, né? Porque imagina, Deus já tinha feito todo o universo e colocou eles dois, né? Colocou o Adão e depois de um tempo ele criou a Eva, né? Colocou eles dois lá no paraíso. E eles no paraíso viviam assim, na normalidade, na calma. Por quê? Porque ali diz assim, o fruto, o trabalho e comer do fruto do vosso trabalho foi depois do pecado. Antes do pecado, não. Então, antes do pecado, tudo tinha a sua facilidade. O que muitas vezes nos deixa ansioso hoje? É o nosso dia a dia. É o nosso corre-corre. Você já viu? É um corre-corre pra lá, um corre-corre pra cá, e faz isso, faz aquilo, faz mais não sei o quê. E você vai pensando assim, hoje eu tenho que fazer isso. Aí você vai, né? Vai só assim, colocando assim, aí, meu Deus, não vai dar tempo, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ir em tal lugar, eu vou ter que ir não sei aonde, tá chovendo, será que o trânsito, e como é que eu vou chegar lá? Tudo isso vai deixando a gente o quê? Estressado, ansioso, né? É o nosso dia a dia, para quem tem filho, muitas vezes a gente fica ansioso quando sabe que o filho tá passando por uma luta, ou que tá enfermo, ou que tem algum problema, e aquilo vai o quê? Nos deixando ansioso. Muitas vezes a gente fica ansioso também quando a gente sabe assim, bom dia, Ledi. Quando a gente sabe assim que a gente está numa luta, que a gente está pedindo a Deus para que os filhos da gente estejam na casa dele, que os filhos se convertam, que os netos estejam lá, e a gente vai vendo os netos crescendo, e os filhos crescendo, e aquilo vai dando o quê? Uma ansiedade no nosso coração, não é isso? Às vezes a gente fica ansioso pelo quê? Eu não sei se eu vou ter, eu não sei se eu vou poder comprar, eu não sei se eu vou poder pagar o que eu comprei, e assim vai deixando a gente ansioso. Então, assim, a ansiedade, né, a depressão é uma doença desse século agora, que nos deixa muito doentes. E a depressão, ela tem alcançado os idosos, adultos, os jovens, e até mesmo a gente está vendo criança com depressão. Por quê? Porque eles vão se sobrecarregando o espírito e não conseguem uma resposta. A alma fica angustiada. A gente vê que hoje em dia, vocês já viram que a coisa que mais abre assim nos bairros da gente é farmácia? Gente, é uma farmácia enorme, parece até mercado agora. Tão grande que é as farmácias. De tanto remédio que vende. E vende tanto remédio por quê? Porque nós estamos doentes. Não é isso? Então, assim, a gente vai vendo que para dormir tem antidepressivo, tem ansiolítico, tem regulador de humor, aí tem aquele que nos traz o sono, e cada dia isso vai aumentando mais. Mas nós sabemos que a fé em Cristo vai nos ajudar a vencer a ansiedade e a depressão. Eu quero falar uma coisa para vocês.
Depressão é uma doença. Tem que ser cuidada, tratada. Nós tratamos ela com o nosso médico dos médicos, que é Jesus, mas nós temos que ir no médico também. Porque muitas vezes, o que a gente muito vê é que os cristãos têm vergonha de dizer que tem depressão. Como eu vou falar que eu sou crente e sou deprimido? E estou em depressão, que eu não estou bem, que eu sofro de ansiedade. Eles vão dizer que eu não sou crente. E eu vou dizer uma coisa, esse trabalho aí é o inimigo tentando trabalhar a sua mente para que você não se trate. Porque quanto mais tempo você leva para se tratar, mais doente você fica. Mais doente você fica. Eu digo isso por causa própria, tá? Eu passei 2 anos e meio em depressão, em uma depressão profunda, difícil, de não sair de dentro de casa, de não querer ver ninguém. De toda vez que eu sabia que eu tinha um médico marcado, aquilo já fazia minha pressão ir a 1000. E essa lista de remédios aqui é isso mesmo. Você começa tomando um para acalmar o seu espírito, dar uma baixada na sua ansiedade. Aí você tem que tomar um outro para melhorar o seu humor, porque aquilo te deixa muito mal-humorada. Aí você toma um outro para segurar o seu humor, para você também não ficar muito com a libido solta. E você vai tomando um outro para você poder dormir, um outro para você poder acordar, e assim vai. Misericórdia. Eu, no final das contas, eu já tomava 5 remédios que era para uma doença só. Meu Deus. Eram remédios diferentes, mas eram 5 remédios. Tem gente que olha e fala assim, isso aí é frescura, é falta do que fazer. Dá uma louça, um tanque de roupa para essa pessoa lavar, que no instante isso aí passa. Dá uma ocupação. E eu tinha ocupação. Não era falta de ocupação. Então, quando eu vou falar uma primeira coisa para vocês. Quando olharem alguém com ansiedade, tenham misericórdia. Porque muitas vezes a pessoa está num buraco que ela não consegue sair dali. E ela precisa de ajuda. Ninguém precisa de crítica. As pessoas que sofrem de depressão precisam de ajuda. Ajuda. Então vamos abrir lá, falando sobre o príncipe da paz. Mateus 6. Mateus 6. Nós vamos ler do 25 ao 34. Amém? Misericórdia. Amém. Misericórdia para mim. Ih, não achou ainda não, Néia? Vamos lá. Amém, amém. Então vamos lá. Que falou aqui. As preocupações. Então diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será
que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Né? É verdade. Então, olha que texto lindo. Jesus falando o quê? Não se preocupe. Não se preocupe. Eu tô aqui. Eu tô pronto. Né? Eu vou tomar conta de você. Não se preocupe com sua vida, com o que você vai beber, com o que você vai comer. Ah, isso quer dizer que eu posso ficar à toa, não preciso trabalhar? Não. Você precisa trabalhar. Você faz sua parte, que Deus faz a dele. Deus faz a dele. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vejo tanta bênção de Deus assim na minha vida, que eu vejo tantas pessoas que recebem o tanto que eu recebo, que não fazem o que eu faço. Ah, eu sou melhor do que elas? Não. Ah, eu tenho mais do que elas? Não. Mas eu acredito na providência de Deus. Amém. Eu confio no Senhor. Eu, quando dou a minha oferta e dou meu dízimo, eu não dou como uma troca. Eu dou pelo aquilo que o Senhor merece. E você já viu que você dá, mas aquele dinheiro não faz falta para você? Não. Porque você dá aquilo de quê? De coração. Agora, quando você oferta para qualquer coisa com dó, eu me comprometi que ia dar aqueles 100 reais esse mês. Ai, meu Deus, para que eu fui me comprometer com isso? Ai, meu Deus, agora esses 100 reais vai fazer falta. Sabe por que ele vai fazer falta? Porque você não queria dar. Então aquilo fica remoendo, toda hora você lembra daquilo e aquilo vai remoendo dentro de você. Ah, então é melhor não dar? É melhor não dar. Se for para dar e ficar triste, não se comprometa. Não dê. Não dê. Ah, mas... igual a gente lá, cada grupo se movimentou, né? Para levar o alimento e tudo. Tão bonito a gente ver, porque a gente sabe que aquilo ali vai ajudar uma outra família que necessita. Não é isso? A gente vai estar ajudando o outro. Isso não é bacana? Isso não é legal? Você participou de uma coisa que assim... e você pode participar todo mês. Você não precisa estar no grupo. Você pode chegar lá todo mês, quando você for fazer sua compra, separar. Ah, isso aqui eu comprei para levar para a igreja. Isso aqui eu comprei porque eu vou levar porque haverá outras pessoas que necessitam. E Deus sempre nos abençoa. Você já viu que Deus nos abençoa? É verdade. Abençoa mesmo. Deus vai e supre. Então, assim, a ansiedade você tem que tratar. Quando você vê que você está começando a ficar muito
Um dos grandes sintomas de ansiedade é que quando assim você fica estressado, o seu corpo fica estressado, né? Estressado de você ficar resmungando, brigando, não. Mas o seu corpo fica estressado com algumas situações. Aí você já vai vendo que aquilo é uma recorrência. Isso é um sintoma da ansiedade, da depressão. Então você tem que tratar isso dentro de você. Muitas vezes, assim, quando os nossos filhos ficam adultos e a gente fica com a casa sozinha, a gente entra na síndrome do ninho sozinho, né? O que é o ninho sozinho? É quando você tá na sua casa e você começa a ver para sua casa que você construiu e que você tem as suas lembranças com seus filhos e ela agora está só tem você. Aí faz falta. Você olha para um lado, olha para o outro, aí você começa a ver e fala assim, então a síndrome do ninho sozinho dói muito o coração. Por isso que quando você vai chegar numa idade que os filhos já foram e tudo, você tem que arrumar umas outras ocupações para sua vida, né? E tem uma outra coisa que é muito importante a gente ver, é que Deus toma conta de todas as coisas. Ali fala assim que se ele veste a erva do campo, ele não vai tomar conta da gente? Claro que ele vai. Mas muitas vezes, né, aí vamos para um outro lado, né? Deus não tá falando aí que é para você se endividar, ir lá e comprar um bando de roupas desnecessárias que você nem necessita. Ah, mas Deus falou que ele ia me vestir. Não. Veja a necessidade do que você tem. Tem gente que guarda, assim, vai guardando lá no guarda-roupa. Eu vou guardar essa roupa para quando eu emagrecer. Mas a roupa tá ali já há 10 anos. E você não emagreceu. Aí você fica lá com aquilo guardado. Tem gente que guarda aqueles sapatos que eles vão se deteriorando. Já viu quando o sapato vai se desfazendo assim? De tanto que ficou guardado? Quando você podia ter doado aquilo para alguém. Ter ajudado uma outra vida. Ah, Giane, então vou ficar com meu guarda-roupa pelado? Não é isso que eu tô falando para você. Mas eu tô falando de você ver a sua necessidade. Eu um dia escutei uma palestra de uma psicóloga, ela falava assim, se você tem uma roupa no seu guarda-roupa que você não usa há 6 meses, pode doar, porque você não vai usar mais. Ela ainda fez uma caridade, ela falou assim, se não for um casaco, porque casaco geralmente a gente não usa todo dia, é uma coisa assim, a gente usa quando o tempo tá mais frio, né? Ela, não sendo um casaco, tá lá 6 meses, pode doar. Você não vai usar aquilo. Né? Aí você fica pensando assim, ah, mas esse vestido é tão bonito, um dia eu vou caber nele de novo. Isso. Então assim, pense sobre isso. Não só sobre a sua roupa, não. Às vezes na sua casa você tá entulhando ela de coisas que não vão te fazer bem nenhum, aquilo tudo amontoado ali. Né? Ajude outras pessoas. Ah, mas Jane, eu não tenho mais força para limpar a casa de ninguém, não. Mas muitas vezes você não vai ajudar limpando, mas vai ajudar com uma palavra. Vai ajudar com um bom dia, com uma oração. Oração não é de graça, gente. De graça recebeu, de graça dai. Orar por alguma pessoa não é alguma coisa que vai envolver nem o seu dinheiro, nem os seus bens, mas só o seu tempo. Então, assim, tome no coração, olhe para alguém que você... Muitas vezes Deus incomoda o nosso coração e fala assim, Giane, acho bom você orar por Kátia, porque Kátia tá tão triste, assim. Eu nunca vejo Kátia triste, não, mas
É só um exemplo, né, gente? Ah, ora por ela, Gênia, para Deus alegrar o coração da Kátia. E é uma coisa que você pode fazer. Você pode interceder pelo pastor enquanto ele está indo pregar. Você pode interceder pelo louvor para que ele possa mover as águas naquele lugar e o Espírito Santo fazer a obra. Olha quanta coisa você pode fazer que não depende de você nem se levantar, nem se deslocar e nem usar nenhum dos seus bens materiais, mas só o seu coração. Então, assim, Jesus nos garante que Deus nos dará sempre o que comer, o que beber, o que vestir. Deus é o nosso Pai celestial, que nada deixa faltar aos seus filhos amados. A Bíblia diz que se Deus não deixou de entregar o seu próprio filho para morrer pela nossa salvação, também não deixará de suprir o necessário para vivermos. Vamos abrir lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 31, versículo 8. Quem achou pode ler. Amém? Essa é uma promessa para o povo que pertence a Deus. Deuteronômio 31, 8 diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Não tenha medo e nem fique o quê? Assustado. O Senhor vai à nossa frente. Que palavra forte essa, né? Vamos ler também o Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, 10. Se você achou, você pode ler. O que diz aí? Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, mesmo que você esteja só, porque pai e mãe lembra família, o Senhor te acolhe. O Senhor não te deixa só. No Salmo 46, vamos lá no 46. Hoje a gente está passeando na Bíblia. Lemos o 27, agora vamos ler o 46. 46, no verso 1, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem versões que falam assim, socorro bem presente na angústia. Então, quando eu tô na tribulação, tô angustiado, tô com ansiedade, tô depressivo, o Senhor é o meu socorro. E ele está o quê? Presente. Isso quer dizer que ele não me deixa só. Ele está comigo, ele está com você, ele está com cada um de nós. Ele não nos deixa só. E aí o versículo 7 fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso abrigo. É quem nos guarda.
é quem nos protege. Isso mesmo. Cristo é nosso abrigo no temporal. No temporal. É esse mesmo, Ledi. Refúgio na tribulação, né? Você vê que lindo que Deus toma conta dos mínimos detalhes. Ah, eu tô triste, Deus está comigo. Ah, eu estou feliz, Deus está comigo. E olha, nós aqui fazemos parte desse grupo da CVM, certo? Certo. Graças a Deus. Irmãs, se vocês estiverem tristes, fale com a gente. Fale uma com a outra. Por quê? Bom dia, mãe. Benção. Bom dia, Deus te abençoe. Então, assim, Deus abençoe a todas. amém. Amém. Então, assim, quando a gente tá triste, é nesse momento que eu tenho que dividir com as minhas irmãs. Por quê? Porque eu não posso deixar que meu coração fique pesado. Posso? Se eu tenho vocês como irmãs, é esse o momento de eu dividir. Ah, mas pode ser que se eu falar pra você, Jeane, você vai julgar o meu problema. Não, não vou julgar seu problema, porque eu também tenho problema. Eu também tenho luta, eu também tenho prova. Pode ser que a minha seja diferente da sua, mas todo mundo tem luta e tem prova. Mas o que a gente acabou de ler? Que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? É o nosso refúgio. Refúgio. A Ledi, né? Ledi solfejou ali bonitinho o hino ali, né? E Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na Abrigo no tribulação. temporal. Né? Não é isso? Ele nos guarda, gente. Então, assim, a gente tem que usar o que a gente tem, que é a palavra de Deus, a nosso favor. Vamos ler lá o Salmo 125. O 125, versículo 1. Que também é outro hino conhecido nosso. Né? Ele fala assim. Vai pegar a Bíblia, mãe? Pode ir, eu tô ponhando aqui o negócio. Tá bom. A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Bem, Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. sempre. Olha que coisa linda, né? São como um monte em Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que é isso? É a nossa confiança em Deus tem que ser dessa forma. Não se abalar. Ah, mas o meu filho tá doente, então isso me abala. Não, eu confio no Senhor. Ah, eu estou doente, isso me abala. Eu confio no Senhor. Ah, meu neto tá doente, isso me abala. Eu confio no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito prática nisso. Eu confio em Deus, eu procuro o médico para ver o que ele pode me dizer. Porque também não adianta só eu confiar em Deus e ficar de braço cruzado. Eu confio em Deus. Se eu posso ir no médico, eu vou no médico saber o que é aquilo. Se eu posso me cuidar, eu vou me cuidar. Se eu posso me tratar, eu vou me tratar. Eu não quero ficar mal. Eu não quero ficar ruim. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu tô com algumas reações no corpo que não estão boas, eu tenho que procurar auxílio. Vou procurar auxílio aonde?
Vou procurar auxílio em Deus. E depois eu vou aonde? Eu vou no médico. O que eu falei lá no começo da depressão, da ansiedade? O que faz muitas vezes ela crescer e ficar pior é o quê? É você não procurar tratamento. Você começou a ver uma alteração de humor, você começou a ver que você não tá bem, que você tá chorando à toa. Aí você começa a pensar assim, acho que eu tenho que ir no médico. Eu tenho que ver se minhas taxas estão boas, não é? Muitas vezes por falta de vitamina a gente não fica triste, a gente não fica fraco, fica. Então muitas vezes é uma coisa que você vai tratar muito mais fácil, não é isso? Então assim, a gente tem que confiar no Senhor. Isso vai nos ajudar a baixar a nossa ansiedade. E mesmo diante, né, de situações que pareçam não ter solução, nós temos que entender que nós temos solução. Vamos ver o que a palavra de Deus diz pra gente lá em Mateus 19, 26. Né? O que é que a Bíblia diz aí em Mateus 19, 26? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é o quê? Possível. Então, para o ser humano, pode não ter solução, mas para Deus, tem. Às vezes você está numa situação que você acha assim, isso não tem solução, mas para Deus, tem. Deus toma conta de todas as coisas. Vai chegando o final do mês, a gente lá no serviço começa a rir, né? Porque vai falando assim, eu acho que... Aí um fala assim, eu ainda tenho 10 reais na minha conta, outra, eu tenho 20, aí eu tenho isso aqui, eu já não tenho mais nada. Aí outro fala assim, eu já tô no especial. Aí elas olham pra mim e falam assim, Jeane, você tem algum dinheiro na sua conta? Eu falo assim, eu ainda tenho um dinheirinho, acho que eu tenho 100 reais. Aí elas falam assim, Jeane é próspera. Aí eu falo assim, amém, eu recebo. Eu falo mesmo assim, amém, eu recebo, eu sou próspera, eu vou ter... Aí eu lembro logo daquilo que eu pedi a Deus. E eu pedi isso a Deus há 10 anos atrás. Olha como às vezes a promessa não se cumpre na hora, né? Se cumpre depois. Há uns 10 anos atrás, eu acho que foi mais, acho que tem uns 12 anos. Eu falei para Deus que eu queria ter para dar, eu queria ter para emprestar e queria não precisar pedir emprestado. Eu queria para mim. Eu não pedi a Deus dinheiro para me esbanjar. E eu não tenho dinheiro para esbanjar. Não tenho mesmo. Mas eu queria ter para mim. Eu queria andar com o meu dinheiro. Viver com o meu dinheiro. E não precisar do dinheiro dos outros. Eu queria quando alguém chegasse para mim e falasse assim, você pode me emprestar 10 reais, 20 reais? Eu poder emprestar. Eu queria ter para não pedir emprestado. Nem 10 reais. É vergonha a gente pedir emprestado? Não. Eu não acho vergonha. Você vai pagar, não vai pagar? Mas eu pedi isso a Deus, que eu queria ter para não pedir emprestado.
Eu, há muito tempo atrás, meu nome estava sujo. E depois que eu limpei, eu falei assim, eu nunca mais vou deixar meu nome sujar. E hoje em dia eu compro, mas eu pago. Eu posso ficar durinha, mas eu pago tudo. E eu vou viver sem dinheiro nenhum aquele mês se eu gastei tudo. Mas eu não quero pedir emprestado. Ah, isso é orgulho? Não. É você acreditar na promessa que você pediu. Eu falei com Deus, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. Eu não prometo aquilo que eu não posso dar. Muitas vezes eu vejo até fazendo campanhas na igreja e eu não me comprometo. Às vezes eu dou depois, mas eu não me comprometo se eu não posso arcar com aquilo. Porque eu acho que fica muito chato eu me comprometer e não cumprir. Porque antes de eu levantar a mão na igreja, eu prometi aquilo para Deus, não é isso? Se eu vejo lá fazendo um apelo e tudo, eu me comprometi com Deus. Então, como eu vou me comprometer com Deus e não vou cumprir? Deus, ele merece muito mais do que aquilo que eu dou. Ele merece. Ah, mas será que eles estão gastando aquele dinheiro correto? Aí é com ele e Deus, aquele que está sendo, vamos dizer, o zelador daquele dinheiro. A minha parte é confiar em Deus. Confiar na provisão de Deus. Confiar que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? A confiança em Deus, você tem que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo agora? É fazer o quê? É comprar o quê? É pagar o quê? Então tenha um objetivo. Tenha um alvo para você. Ah, eu quero ter o alvo de... Aí eu vou ver se eu aumento a minha oferta. Mas eu vou confiando em Deus que isso eu vou dar e não vai me faltar. Porque Deus falou que na palavra dele, que ele supre todas as nossas necessidades. Ele deixa a gente passar falta de alguma coisa? Gente, eu sou igual criança quando eu vou no mercado. Eu compro docinho, eu compro Danone, eu compro os negocinhos docinho para me botar na geladeira. E eu fico tão feliz quando eu abro a minha geladeira, parece coisa de criança. Abre assim, tem aqueles negocinhos para comer. Mas eu fico muito feliz também quando eu vou lá e oferto a Deus. Porque Ele me deu muito mais do que eu merecia. Então, quando eu oferto sem pena. Quando eu dou sem pena. Ah, eu peguei minhas roupas, estavam lá boazinhas ainda, mas eu não quero mais usar essas roupas, já cansei delas. Eu vou lá e dou pro bazar. Ah, eles vão vender, essa roupa minha foi tão cara. Vão vender isso barato. Fulana faz um bazar online, vende as roupas dela tudo online. Acho que eu vou fazer também. Se você sentir isso no coração, faça. Se não, doe. Deus tem sempre mais para dar do que um homem para te tirar. Eu ainda não vi a gente passar falta de nada. A minha mãe, quando se separou do meu pai e a gente pequeno, passamos por vários apertos. Mas a gente sempre se alimentava. Ela sempre dava o jeito dela. Teve uma época que a gente morou na igreja de zelador e naquela época zelador não recebia nada. Só tinha casa de graça. E pela casa de graça, a gente limpava a igreja. E minha mãe ainda inventava umas histórias de... Ela fazia comida e os outros queriam ficar e ficava lá e ainda comia a comida que a gente tinha. Mas nem por isso ninguém nunca passou falta. Ela sempre costurava as roupas da gente, fazia uma moda nova pra gente e tava a gente tudo bonitinha na igreja. E assim, e Deus supriu a nossa necessidade.
Ah, pode ser que a gente não tinha tudo que era pra gente ter, mas a gente tinha sempre o suficiente. E o bastante. E Deus é bom, gente, em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. E Ele tem cuidado de nós. E Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você também. Que a gente possa entender que esse estudo que fala sobre ansiedade é para a gente tratar o nosso coração. Somos seres humanos ansiosos por natureza. Quando a solidão, a desavença, a doença, a indecisão, o futuro, o abandono, a perda, o sofrimento ou a morte batem à nossa porta, traz uma grande carga de ansiedade. Mas em contrapartida, diante de tantas promessas que nós lemos agora, que a Bíblia nos fala a respeito, se de fato nós estamos em Cristo, nós conhecemos a Cristo, nós confiamos nele, nós acreditamos que somos merecedores e que ele toma conta de nós. Amém? Amém. Amém. Ele tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos guiado, tem estado ao nosso lado em todos os momentos e tem tomado conta de nós. Há alguma dúvida? Não. Que o Senhor possa assim abençoar esse nosso estudo e que nós tenhamos aprendido que mesmo tendo ansiedade, mesmo tendo depressão, nós devemos tratar com o homem, com o médico, com o psicólogo, com o psiquiatra, com aquele que pode curar, nos ajudar a curar essa enfermidade, mas nós temos que nos cuidar com Deus. Nós temos que nos envolver com o Senhor. E olha, se você tem estado triste, angustiado, você vê que você tá assim já ficando depressivo, converse com alguém, procure tratamento. Não deixe isso abalar a sua alma. E não julgue quem está depressivo. Principalmente isso. Não julgue. Porque é uma doença. Quando a gente está lá no fundo do poço, é muito difícil você sair. Eu não esqueço que, por incrível que pareça, a pessoa que Deus usou para me tirar do fundo do poço foi o meu filho, que me fez lembrar do amor da minha mãe. O meu filho olhou para mim e falou assim: mãe, você tá doente, mas a minha avó vai ficar mais doente ainda por causa de você. Porque a minha avó vai ter que tomar conta de você, mãe. De tão doente que você tá. E ele virou para mim e falou assim: e a minha avó não é para cuidar mais de ninguém, mãe. Às vezes, né, a gente ouve a palavra de um filho assim, que Alexandre não é um menino assim, de ficar pendurado na gente, abraçado, igual Mariana, que é mais melosa, né? Ele é mais... Mas foi essa palavra que ele falou pra mim, que o Espírito Santo de Deus me fez, usou aquilo pra me acordar. Ele falou assim: eu entendo que a senhora tá doente, mas a senhora tem que querer melhorar, mãe. A senhora tem que querer melhorar. Então, assim, eu torço para que nenhuma de vocês
sofra de depressão. Porque também depressão não tem cura. Você tem que cuidar sempre do seu espírito, da sua alma, para que ela não entre novamente naquele buraco. Porque tem os gatilhos que te levam novamente para o buraco. Mas que você possa se cuidar se você vê que você está com algum sintoma. E não deixar isso afundar você. Amém? Amém. Nós vamos orar agora